Olá, estimado irmão e irmã na fé em Jesus Cristo. Nós iniciamos este momento devocional em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Façamos oração. Ó gracioso Deus, te louvamos por este final de semana que estamos iniciando, te louvamos pela semana que se passou, pelas tuas bênçãos derramadas sobre nós e nossas famílias. Abençoe este final de semana, que nós possamos descansar dos nossos trabalhos, recuperarmos as nossas forças e também termos oportunidade para te adorar na igreja. Ó Deus, envia teu Espírito Santo para estar conosco agora, quando vamos meditar na tua santa palavra. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que a graça, a paz e o amor daquele que veio, daquele que vem e daquele que virá em glória, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, permaneça hoje para sempre com todos vocês. Amém. Queremos meditar nas palavras de Hebreus, capítulo 2, versículos 1 a 4, que diz assim: Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro, o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos tipos de milagres, Deus confirmou o testemunho deles e, de acordo com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. Que Deus abençoe as palavras em nossos corações. Amém. Estimado irmão e irmã, no mundo de hoje, existe um pensamento geral de que não existe verdade absoluta e eterna. Cada um tem a sua verdade e para cada pessoa isso é a verdade. Se não existe uma verdade absoluta e tudo é verdade, qual o resultado disso? Caos, confusão. Lembremos que, segundo Hebreus 11:1, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Ter valores, princípios, conduta moral correta, saber em quem você crê e viver de acordo com as verdades absolutas que você crê, lhe dá segurança, orientação, ele impulsiona a sempre andar para frente, mesmo quando a vida quer lhe puxar para trás. É sobre isso que o autor de Hebreus está falando para nós hoje. Ele diz assim: não há dúvida de que a mensagem que foi dada por meio dos anjos é verdadeira, e aqueles que não a seguiram nem foram obedientes a ela receberam o castigo que mereciam. Esta mensagem dada pelos anjos refere-se às leis que Moisés recebeu no Monte Sinai, os 10 mandamentos, que segundo a tradição dos judeus foi dada por anjos. O autor está dizendo que a lei é santa e justa, a sua violação traz justa retribuição. Mas a lei era preparatória. Este versículo reforça que ninguém escapa do julgamento da lei se permanecer sob o seu domínio, sem o refúgio da graça de Deus em Cristo Jesus. Lei do Antigo Testamento, especialmente os 10 mandamentos, mostram claramente que nós somos pecadores e por causa do pecado merecemos o justo castigo de Deus neste mundo e na eternidade. Tiago 2,10 mostra de forma clara que Deus, que é justo e santo, não pode conviver com o pecado, e por isso todos tornam-se culpados perante ele. Diz assim: pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. E o apóstolo Paulo conclui assim em Romanos 3: pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo nem sequer um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz é dito aos que vivem sob a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpável perante Deus.
Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, pois todos pecaram e estão afastados da gloriosa presença de Deus. É como aquela figura que falamos ontem, de você estar se afogando, sem chance de se salvar por si mesmo. Você vai morrer em pecados e ser condenado ao inferno. Mas o texto de hoje continua: sendo assim, como é que nós escaparemos do castigo se desprezarmos uma salvação tão grande? Primeiro o próprio Senhor Jesus anunciou essa salvação, e depois aqueles que a ouviram nos provaram que ela é verdadeira. Ao mesmo tempo, por meio de sinais de poder, maravilhas e muitos outros milagres, Deus confirmou o testemunho deles, e de fato, com a sua vontade, distribuiu também os dons do Espírito Santo. A pergunta retórica que o autor faz serve muito bem para mim, para você e para todos os seres humanos. Como é que nós escaparemos do castigo se desprezamos uma salvação tão grande? Ele deixa claro que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio ao mundo para nos salvar, como a boia que é lançada para nos agarrarmos quando estamos nos afogando e sermos salvos. Jesus Cristo sofreu na cruz todo o castigo eterno em nosso lugar, como nosso substituto, pagando a nossa dívida com Deus, que são os nossos pecados e a nossa culpa, e conquistando para todo que nele crê como seu Senhor e Salvador, o perdão dos pecados, a vida e a salvação eterna. Como diz 2 Coríntios 5:21. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados, para que nós, em união com Ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Assim, a fé em Cristo é a única boia que pode salvar o ser humano da condenação no inferno. Se a pessoa rejeitar Cristo como seu Senhor e Salvador, perde a boia e morre eternamente no inferno. Este versículo reforça que ninguém escapa do julgamento da lei se permanecer sob o domínio da lei, sem o refúgio da graça de Deus em Cristo. A salvação aqui não é um conceito abstrato, mas é a própria pessoa e obra de Jesus Cristo por nós na cruz. Se a lei, que é menor do que a graça, exigia obediência absoluta, o Evangelho, que é muito maior do que a lei, exige uma recepção ainda mais zelosa de tudo que Jesus fez por nós na cruz, isto é, exige fé. Assim, o maior pecado não é a quebra de um mandamento específico, mas a incredulidade, o rejeitar do remédio oferecido por Deus, a boia da salvação pela fé em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Negligenciar essa salvação é desprezar o próprio sacrifício de Cristo. O autor de Hebreus está menos preocupado com pessoas que rejeitam a Cristo violentamente e mais preocupado com cristãos que estão escorregando para fora da fé por puro cansaço ou distração com as coisas do mundo ao seu redor. A mensagem central é esta: a magnitude da punição dos pecados do inferno é proporcional à magnitude da revelação de que Jesus Cristo, Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Lembre, estimado irmão e irmã, Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, somente a salvação pela fé nele. Se temos a revelação máxima de Deus, que é o seu Filho Jesus Cristo, nossa responsabilidade é máxima em crermos em Cristo como nosso Senhor e Salvador e vivermos uma vida santa, bonita e agradável a Deus segundo a sua palavra, como resposta à salvação. O autor de Hebreus afirma que Deus nos deixou clara salvação em Cristo na Bíblia, através das pessoas que a escreveram. Eis a importância de levarmos a sério o meditar da palavra de Deus e o estar na igreja para aprendermos cada vez mais sobre o amor de Deus em Cristo e permanecermos firmes na fé. Estimado irmão e irmã, lembre que Jesus Cristo é a única boia de salvação. Precisamos nos agarrar a essa boia firmemente com a nossa vida. Não podemos deixar que nada nos afaste de Cristo, da palavra de Deus, da oração da igreja.
e precisamos fazer o que diz Colossenses 2, 6 e 7. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus o Senhor, continuem a viver nele, estando enraizados e edificados nele e confirmados na fé, como foi ensinado a vocês, crescendo em ações de graças. Amém. Façamos oração. Ó Senhor nosso Deus, nós te louvamos porque através da Tua palavra nós conhecemos e cremos que Jesus Cristo é o nosso Senhor e Salvador. Que nós, ó Deus, nunca nos afastemos de Ti, da Tua palavra, da oração da igreja. Que possamos conhecer mais o Teu amor através das meditações na Tua palavra. Que possamos também divulgar a Tua palavra para todas as pessoas e juntos da igreja Te servirmos para que essa Tua palavra que chegou a nós e nos salvou, chegue a todas as pessoas deste mundo. Que a Tua presença nos encha sempre de alegria e de paz. Ó Deus, fica conosco neste dia, cuida de nós e dá-nos sabedoria. Isso te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém.